Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laura Vilela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre IRC, Índice de Reprodução de Cor. Mas antes de mais nada, curte esse vídeo para me incentivar a gravar mais conteúdos como esse, se inscreve no canal para você não ficar por fora de nada, comenta o que você achou desse vídeo, se você tem dúvidas e não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Lá eu compartilho meu dia a dia de arquiteta, o dia a dia do escritório, falo sobre os projetos, a gente está sempre postando, né, o desenvolvimento dos projetos, então você fica acompanhando todas as novidades. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre IRC, Índice de Reprodução de Cor. E o que seria isso? Bom, quando a gente vai comprar uma lâmpada, né, a maneira da gente avaliar a qualidade da luz que aquela lâmpada entrega é o IRC, tá, gente? Ele é um parâmetro que a gente tem de comparação com o Sol, tá? Porque nós conhecemos nosso mundo, né? Nós enxergamos as cores, a realidade a partir da luz que nós temos, né? A luz que nós enxergamos. E a luz natural que provê essa realidade é a luz do Sol, tá? Então, quando a gente fala de IRC de uma lâmpada, é o quão parecido, né, aquela luz, a luz daquela lâmpada se assemelha ao Sol. Então, quanto ela se assemelha à luz do Sol, tá? Então, quanto ela reproduz a nossa realidade fielmente. E isso tem muito a ver, tá? A gente pega, por exemplo, uma cor, né? Quando a gente coloca no Sol, na luz natural. E se você tem uma lâmpada que não tem um bom IRC, uma boa reprodução de cor, ou seja, se ela reproduz a cor de uma forma muito diferente, né, da luz natural, você vai ver que tem uma diferença de tonalidade, tá? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com lâmpadas de IRC bom, tá? Então, toda lâmpada vai ter essa informação, né, o IRC. A gente tem que trabalhar nos nossos projetos com um IRC de pelo menos maior que no 80, tá? Já é um parâmetro legal para a gente trabalhar. Menor que isso, não aconselho vocês trabalharem no projeto luminotécnico, porque não vai trazer qualidade para o seu projeto, para as cores, né? Você vai ver, às vezes, a cor de um móvel na loja que talvez tenha uma iluminação legal na hora que chegar em casa. Se a sua lâmpada não tiver um bom índice de reprodução de cor, essa cor vai mudar, tá? Agora, gente, existem locais, né, em que a gente tem que trabalhar com um índice de reprodução de cor maior, tá? São justamente ambientes que a gente trabalha com cor. Vou dar um exemplo que eu acho que seria o mais óbvio, né? Por exemplo, cabeleireira, né, que trabalha com tintura de cor, espaço de maquiagem, né? Então, por exemplo, imagina que a mulher vai lá descolorir o cabelo num tom de loiro. Se a mulher que está descolorindo o cabelo da cliente estiver trabalhando uma luz num IRC ruim, ela vai achar, né, um tom de amarelo lá. Mas na hora que essa cliente sair na rua com a luz natural do sol, esse tom do cabelo vai mudar, tá? Então, por isso que é importante locais onde se trabalha com tintura, né, coisas assim de extrema importância, é necessário a gente ter um bom índice de reprodução de cor. Uma dúvida, né, que muita gente acaba fazendo confusão, né, é a comparação de índice de reprodução de cor com temperatura de cor. Para quem não sabe, né, nós temos 3 classificações de temperatura de cor, né, que nós temos a luz quente, a luz neutra e a luz fria. Só lembrando que temperatura de cor não tem nada a ver com a temperatura da lâmpada, tá? É a temperatura realmente da cor, é a tonalidade da cor. Então, a luz quente, nós temos uma luz mais amarelada, a luz neutra, nós temos ali um tom amarelado, um pouco mais esbranquiçado, e a luz fria, nós temos um tom bem mais esbranquiçado, né? Então, a dúvida que muita gente tem, se eu usar uma luz amarela, isso vai mudar a reprodução da cor? Se eu usar uma luz mais branca, isso vai mudar a reprodução de cor? Né? Que luz é melhor para reproduzir a cor do natural? Bom, gente, na verdade, todas elas você vai encontrar na natureza, né? Nós temos a luz do sol, que é a nossa fonte natural de luz, é o nosso parâmetro, né, de reprodução de cor, mas ele passa por várias temperaturas de cor ao longo do dia, tá? Então, você vai perceber que o dia ele amanhece ali, bem pela manhã, com uma tonalidade mais quente, e ao longo do dia a luz do sol vai ficando mais esbranquiçada, né? A gente vai tendo uma tonalidade ali mais azulada. Então, por exemplo, nós temos ali em torno de meio-dia
5.500 Kelvin, tá? Que já é uma luz mais esbranquiçada. E ao cair da noite, né, ao cair da tarde, desde o pôr do sol, ela vai se tornando amarelada novamente. Então, nós temos ali várias temperaturas de cor, né, ao longo do dia. E também depende se nós estamos num dia mais ensolarado, se nós estamos num dia mais coberto com nuvens, mais nublado. Então, se você colocar lá no espaço da sua cabeleireira, da maquiagem, uma luz amarelada, uma luz mais esbranquiçada, neutra, ou uma luz mais fria, que é mais azulada, todas elas nós temos na natureza, né? Em tempos e em circunstâncias diferentes. Então, se você trabalhar com uma luz amarelada, você vai estar remetendo mais ao momento ali do pôr do sol ou do amanhecer do dia. Se você está trabalhando com uma luz mais esbranquiçada, mais azulada, você está trabalhando ali com o período, né, do meio-dia, do começo ali da tarde, né? Então, é até interessante, né, que nós temos salões de beleza que trabalha com já lâmpadas com IRC muito bom, né? Ou seja, que reproduzem muito bem a cor, né, com o parâmetro do sol, e que deixam duas opções, né, de temperaturas, uma mais amarelada e uma mais azulada. Então, sempre pergunta para cliente, você vai, vamos supor, no casamento que vai ser no finalzinho de tarde, né, que é aquele momento que a gente tem até um momento muito bonito que é a Golden Hour, né? E aí eles acendem a luz amarelada, porque ali nós vamos ter uma temperatura de cor no dia mais amarelada. Né? Agora, se o casamento foi em torno de meio-dia, então nós temos uma luz mais azulada. Então, eles maqueiam baseado ali na luz mais azulada, tá bom? Mas independente de temperatura de cor, a sua lâmpada, ela tem que ter um bom IRC. Porque eu posso ter uma temperatura de cor que já existe, né, na natureza, mas se aquela lâmpada não reproduzir bem a temperatura de cor, se aquela lâmpada não reproduzir bem as cores, né, não adianta nada ela estar numa temperatura de cor que a gente encontra na natureza, né? Ela não vai reproduzir as cores daquele período do dia fielmente como a gente enxergaria realmente com a luz do sol. Então, gente, assim, isso é muito, muito importante, né? Eu dei o exemplo ali da cabeleireira, da maquiagem, da tintura, né? Mas também tem muitas outras aplicações. Vamos falar de um centro cirúrgico, né? Onde a gente vai trabalhar com uma luz às vezes mais esbranquiçada, mais azulada, para justamente estimular a tensão. Mas essa lâmpada tem que ter sim um bom IRC, né? Porque a pessoa está ali trabalhando com o corpo humano, né? Então ele tem que saber ali a coloração, às vezes do sangue, de alguma coisa. Então existem muitas aplicações onde é de extrema importância que o IRC seja um bom IRC. Eu até sempre ouvi muito uma história, né, que diziam que as lâmpadas, né, que usavam nesses postes, né, de iluminação pública, a lâmpada tinha um péssimo IRC, não tinha uma reprodução de cor muito legal. Então, acontecia que no período da noite, quando se tinha um acidente, né, o sangue que caía ali no asfalto, ele ficava preto, né, e não era só por conta da questão de uma iluminação mais com menos luz, né? A gente tem, às vezes, na rua não tem tanta iluminação quanto dentro da nossa casa. Mas era uma questão de índice de reprodução de cor. Então, isso causava muita confusão. Às vezes, as pessoas andavam, né, na rua, achavam que tinha caído gasolina ou alguma coisa ali, mas, na verdade, era sangue, né? Então, isso também dificultava, às vezes, para os bombeiros identificar, né, o nível do acidente e tudo mais. Então, olha para você ver a importância do índice de reprodução de cor, né? Se uma lâmpada ela não reproduz bem a cor, até assim o sangue que é avermelhado, ele fica escuro, né? Ele muda completamente a cor. E quem nunca teve, às vezes, essa situação de você comprar uma roupa dentro de uma loja e você chegar em casa, ela tá com outra cor. Ou isso acontece muito, né, com os clientes, a gente vai numa loja de piso, revestimento, e assim, acaba que você vê uma cor do piso na hora que às vezes você chega na sua casa, a cor é outra. É justamente isso. É lógico que a temperatura de cor do ambiente vai influenciar, sim, né, na cor que você tá vendo. Então, por exemplo, uma parede que você pinta avermelhada. Cores assim bem vibrantes servem muito pra gente comparar. Então, se você pintar uma parede aí na sua casa de vermelho,
e ela for uma parede externa, vamos supor, de uma varanda. Você vai olhar ela pela manhã, ela vai estar de uma cor, você vai olhar ela lá no período da tarde, ela vai estar de outra, e no finalzinho da tarde ela também vai estar com outra cor, porque a temperatura de cor acaba alterando um pouco as tonalidades. Mas acontece que essa cor que o sol tá dando é a cor que a gente tá como referência, né? Então, se você tiver uma lâmpada que reproduz bem a cor como o sol, se você comparar aquela parede 3 horas da tarde, naquela temperatura de cor, vamos supor que seja 3.000 kelvins, né? Ela vai reproduzir daquela maneira e aquela lâmpada também, tá? Então, isso é um bom índice de reprodução de cor. A gente for também falar um pouquinho, né, sobre lâmpadas, sobre as famílias das lâmpadas, né? Não sei se você já assistiu algum outro vídeo que eu falo muito sobre famílias de lâmpada, né? Então, nós temos a família dos LEDs, nós temos a família das halógenas, nós temos a família das lâmpadas de filamento, nós temos a família das lâmpadas fluorescentes, então são lâmpadas que têm funcionamento diferente, né? E aí, se a gente for comparar, né, vamos falar lá do nosso primeiro parâmetro, né, que é o Sol, que quem reproduz as cores do nosso mundo como a gente enxerga. E a gente for pegar coisas na natureza que reproduzem cor, né, vamos supor uma fogueira, né, na hora que a gente acende o fogo, ele vai se assemelhar muito ali ao Sol, né, que é uma bola de fogo ali. Então, a fogueira também vai trazer um bom IRC, um bom índice de reprodução de cor. Se a gente pegar também a vela, né, que a gente tem ali um pavio e a gente acende uma chama, então ela também vai trazer um bom índice de reprodução de cor que se assemelha muito ao Sol. E quando nós tivemos, né, a invenção da lâmpada, né, de filamento, de carbono, então assim, a gente tinha também um bom índice de reprodução de cor, tá? Muito bom, porque nós tínhamos ali um mesmo mecanismo, né, meio que como o Sol funciona, né, meio que uma vela. Então era meio que um filamento, era como se fosse um pavio, e a lâmpada incandescente funciona justamente pelo aquecimento, né? Então era meio que assim era uma vela meio que ali, né? Ela esquentava também, então ela produzia ali um feixe de luz muito incandescente, que semelhava muito à vela. Então, o índice de reprodução de uma lâmpada incandescente, gente, é maravilhoso, né? A gente sabe, assim, que hoje em dia a lâmpada incandescente já saiu do mercado, né? Porque a gente sabe que ela revertia muito mais a energia dela para gerar calor do que para gerar luz, para gerar fluxo luminoso. Então, ela não é uma opção econômica, mas como uma opção de IRC, ela era uma super ótima opção, né, para índice de reprodução de cor como o Sol. E aí nós temos, assim, outras, né, opções aí no mercado, por exemplo, a fluorescente, né, que já ali trabalha com descarga, a gente percebe que ela não tem um bom índice de reprodução de cor, tá? E hoje que a gente trabalha com as lâmpadas de LED, ainda não é uma qualidade de reprodução de cor como a incandescente, mas o mercado acaba sempre se atualizando, né, e buscando inovação para trazer algo que reproduz cada vez mais a nossa realidade, que é o Sol. Então tem até um gráfico, né, que a gente compara a luz incandescente, né, a luz fluorescente e o LED com a luz do Sol, e a gente vê que a lâmpada incandescente é a que mais se assemelha, né, com a luz natural do Sol, enquanto que a lâmpada fluorescente, o gráfico é completamente diferente. E o LED, embora o LED não tenha o mesmo desenho tão fiel quanto a incandescente, a gente percebe que o gráfico mantém ali, né, um certo desenho, né, da linha mais parecido. Então, é importante você entender essa informação, né, porque a maneira como a gente reproduz nossos espaços, né, produzidos, a nossa casa, espaços comerciais, espaços corporativos, a lâmpada que a gente está usando, a qualidade da lâmpada, ela vai influenciar diretamente no mundo como a gente vê, como a gente enxerga as cores, né, a reprodução dos detalhes. Então, isso é de uma grande responsabilidade, né, você não ficar reproduzindo algo artificial ali que é fora da realidade da nossa natureza. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu aposto que você não imaginava, né, que
esse detalhe impactava tanto, né, na realidade dos projetos, na sua casa, né, na realidade como a gente apresenta os projetos, mas sim, né, esse índice de reprodução de cor é muito importante para a gente avaliar, né, no produto que a gente está comprando. Como falei, um índice de reprodução de cor maior que 80 é um parâmetro legal para a gente trabalhar de forma geral no projeto, mas ambientes que precisam dessa reprodução mais fiel, a gente tem que trabalhar com parâmetros maiores, né, com números maiores que um RC acima de 80, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, conto aí com o feedback de vocês e por hoje é só.